Famílias firmes na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Enquanto os irmãos abrem, só lembrar os nossos irmãos diáconos que no momento da escola bíblica dominical nós teremos entrevista com candidatos a membros da nossa igreja. Então, os irmãos diáconos estejam atentos logo após a escola bíblica dominical. Palavra do Senhor, a partir do verso 1 e o verso 2, nos diz assim a palavra do Senhor. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Muito obrigado a Deus pela sua santa e bendita palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Continue nos abençoando nesta manhã, agora na meditação da Tua palavra, e que nós saiamos daqui desafiados, ó Deus, a fazer a Tua vontade cada dia mais, guardando as nossas famílias e nos dando sabedoria para conduzi-las diante do Senhor. No nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, nosso grande desafio como crentes, pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas que conhecem a Jesus, pessoas que receberam o Senhor como Salvador e Senhor de suas vidas, é ter uma família santa. Por que eu digo que é um desafio? Porque o mundo ele vai nos proporcionar e vai nos dar uma proposta totalmente diferente. A desvalorização da família, isso aqui já é repetido várias vezes, eu e você já vimos, já sabemos que o mundo trabalha contra nós, e para que nós possamos guardar a nossa família, eu, Wagner, tenho uma imensa responsabilidade. A responsabilidade de que, a partir da minha vida, a minha família realmente seja uma família firmada na palavra de Deus. Esse é o grande desafio, porque eu não posso esperar que a minha esposa o seja, eu não posso esperar que os meus filhos o sejam, eu tenho que ser. Eu tenho que demonstrar, através da minha vida, da minha particularidade, no meu coração, na minha mente, que eu quero e eu preciso e eu tenho um anseio de que minha família seja uma família firmada na presença de Deus. E hoje em dia nós sabemos que, já há algum tempo, não é de hoje, mas já há algum tempo que a família, quando ela vai ser constituída lá no casamento, já se pensa o seguinte: se não der certo, eu separo. Se não der certo, a gente toma outras atitudes aí. E quando se está no casamento formado e algumas coisas começam a acontecer, algumas pessoas começam a introduzir uma terceira pessoa nessa família, que vai destruindo e vai minando cada vez mais a família, e isso satisfaz o coração humano, que é pecaminoso, que é algo terrível, né? Como John Bunyan disse, que o coração é a fossa do pecado. Então, se nós permitirmos que a nossa família seja conduzida por aquilo que está no nosso coração, nós estamos perdidos. Estamos perdidos como cristãos, estamos perdidos como igreja, estamos perdidos como sociedade, como instituição divina, que é a nossa família. Mas nós temos, então, o desafio de estabelecer a nossa família dentro da vontade do Senhor. E para que isso seja verdadeiro, para que nós possamos realmente construir um lar verdadeiro, baseado na palavra de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é edificar essa família. E quando nós edificamos essa família lá no nosso casamento, quando nós estamos planejando casar, quando nós casamos, agora que estamos casados, é fundamentar esta família em Deus. Veja só o que diz
Mateus capítulo 7, verso 24 a verso 27, diz o seguinte: portanto, Jesus falando, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha aqui? Jesus. Jesus é a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, que é Jesus. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. O que é a areia aqui? É o meu coração, é o meu jeito, é a minha vontade, é aquilo que eu acho. Esse é o grande problema do ser humano. Ele pensa que sabe alguma coisa. Então, dentro do seu achismo e dentro da sua vontade que está no seu coração, ele estabelece a sua casa, a sua vida, o seu casamento, a relação com seus filhos. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós aprendemos pela palavra de Deus que a fundação do nosso lar tem que ser feita em Deus. E como é que se faz isso, pastor? Olhando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, participando da escola bíblica dominical, participando dos cultos, e não somente nos tornarmos ouvintes, como diz a carta de Tiago, mas sermos realmente praticantes da palavra de Deus. Pessoas que praticam, pessoas que ouvem e pensam e raciocinam, bom, é isso que eu tenho que fazer, que Deus está mandando, então é isso que eu farei. Se eu preciso levantar cedo, me colocar de joelho e orar a Deus, pedir, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me dê sabedoria, cuida da minha família, proteja os meus filhos, para que tenhamos uma vida abençoada, uma construção de uma família edificada no Senhor, para que sejamos bênçãos. Se eu não estiver disposto a andar assim, eu estarei construindo a minha casa segundo o meu coração. Você não pode esperar ter vontade de ler a Bíblia. Você não pode esperar ter vontade de orar. Sabe por quê? Porque o seu coração diz que isso é irrelevante. Mas a sua mente sabe que quando você ora, Deus está presente em sua vida. Quando você lê a Bíblia, Deus se manifesta e fala ao seu coração. E nós precisamos pegar esse coração, que John Bunyan falou, que é a fossa do pecado, e entregar ele a Deus. Porque é isso que o Senhor nos fala em Provérbios. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu vou tirar esse coração de pedra. Eu vou tirar essa fossa e vou transformar numa fonte de bênçãos. Vou te dar um coração de carne, transformado pela palavra do Senhor. É assim que nós fundamentamos a nossa família. É assim que nós abençoamos a nossa família, a partir da minha vida, a partir do momento em que eu sei que a minha vida tem que estar fundamentada em Deus e não nas coisas deste mundo. Mas quando eu não faço isso, mesmo sendo salvo, mesmo tendo Jesus como Salvador, mas não tendo como Senhor e não obedecendo e duvidando da sua palavra, o desequilíbrio vem para a minha vida, vem para a vida da minha família. Os meus filhos se afastam do Senhor. E eu também me afasto. E vivemos uma vida medíocre, triste. Mas o Senhor está dizendo para nós, está nos ensinando e nos mostrando, se a nossa casa for construída, estabelecida, firmada em Jesus, na rocha, vai cair a chuva, vai transbordar os rios, vai soprar vento sobre ela, vai dar contra aquela casa, mas ela não vai cair, porque ela tem os seus alicerces em Jesus. É tão claro como o dia essa palavra para nós. Por que nós não fazemos isso? Por que nós arriscamos a destruir a nossa família, o nosso casamento, se nós escolhemos pelo nosso coração? Não podemos dar ouvido ao nosso coração. Ele é a fonte de toda a maldade. Entrega esse coração para Deus e deixa Deus transformar. Em segundo lugar,
Como nós podemos fazer uma família firmada nos princípios, na palavra de Deus? Nós precisamos permitir que o Senhor Deus seja o construtor dessa edificação. Ele tem que ser o construtor. Como nós lemos agora, Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pastor, como que eu vou construir essa casa? Você não vai construir. Não é você quem constrói essa casa, é Deus quem estabelece, é Deus quem constrói essa casa. A sua parte, a minha parte, é abrir o coração e deixar Deus fazer através da nossa submissão e obediência. Mas tem muita coisa que eu não entendo que Deus manda eu fazer. Mas Deus não fala para a gente não entender, porque tem muita coisa que a gente não entende. Mas Deus fala para a gente confiar e obedecer. É assim que nós temos que agir. Senhor, eu não entendo essa situação, como é que eu vou me envolver nisso? O que eu tenho que fazer? A palavra de Deus tem resposta para tudo. E aquilo que não tem, nós confiamos em Deus, porque sabemos que a sua palavra... pastor, a palavra de Deus não diz que eu não devo fumar. A palavra de Deus não diz que eu não devo beber. Diz, você que às vezes não enxerga direito, mas ela diz. Mas tudo bem. Mas nem tudo que nós vemos, e talvez nem tudo que nós temos respostas, num contexto geral da palavra de Deus, nós aprendemos que nós devemos confiar no Senhor e permitir que a vontade dele seja estabelecida. E é Ele o construtor, é Ele a edificação. Você tem um lugar especial na sua família. Você tem um papel importante na sua família. E para que a sua família seja uma família abençoada, o Senhor tem que construir e você tem que se permitir participar dessa construção, obedecendo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, ensinando o caminho de Deus aos seus filhos, falando ao Senhor, falando aos seus filhos daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, daquilo que Deus quer fazer na vida da sua família. Você precisa saber que você tem um papel no seu lar, seja você pai, seja você mãe, seja você filho, você precisa entender o seu papel. E só Deus pode mostrar e vai ensinar você, e você vai obedecer ao Senhor, e o Senhor vai transformar, vai construir o seu lar na presença do Senhor, se nós queremos fazer diferença nesse mundo. Se nós realmente amamos os nossos filhos, se nós realmente amamos a nossa família. Em terceiro lugar, para se estabelecer uma família dentro da vontade de Deus, firmada na palavra de Deus, nós devemos fazer de Deus a nossa sentinela. Senhor, guarda meus filhos, guarda minha família. Eu tenho um amigo, já faz muitos anos que eu não vejo, o nome dele é Linho, pastor da Assembleia de Deus. E eu trabalhava com ele, meus filhos eram pequenos, estavam crescendo aqui, e eu lembro que eu falei para ele assim, Elinho, eu estou preocupado com os meus filhos, porque às vezes eles são meio dispersos assim, menino pré-adolescente e tal, né? Às vezes não tem preguiça de levantar para ir para a igreja, não querem vir para a igreja e tal. Ele falou assim, meus filhos eram assim também. Falei, Eric, o que você fez? Eu orei. Vou te dar a receita. Ele falou para mim. Você chega em casa à noite, quando ele estiver dormindo, vai lá no quarto deles e impõe a mão sobre a cabeça deles. Mas tem que ser a mão direita, que é a mão que tem poder. Aí ele falou de jeito para mim. Põe a mão na cabeça deles e fala, Senhor, abençoa os meus filhos, transforma o coração deles. E eu fiz. E deu certo. Não sei se é a mão direita ou a mão esquerda, mas que deu certo, deu certo. E foi bênção para a nossa vida. Você ama seu filho? Sim ou não? Creio que sim. A melhor forma de você demonstrar que você ama a sua família é você orar por ela. Aliás, a melhor forma de você demonstrar o amor por alguém, até porque a gente sabe que o amor que Deus nos ensina não é sentimento, mas é a prática.
nós comprovamos o nosso amor quando nós fazemos algo, Deus demonstra o seu amor por nós, porque Ele tem sentimento de amor por nós? Não, foi quando Ele entrega o seu Filho para morrer por nós, é prática. E se você quer praticar o amor de Deus para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, ore por eles. Senhor, abençoa os meus filhos. Senhor, está aqui minhas crianças ou meus adultos, não importa, está aqui os meus pais. Ore pelos meus filhos, abençoa os meus filhos, abençoa os meus pais, tenha misericórdia. Meus irmãos, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ela transforma vidas. Deus é capaz de ouvir, porque quando nós oramos pela nossa família, nós precisamos entender e compreender que elas precisam ser guardadas por Deus. Você não pode guardar a sua família. O seu dinheiro, a sua capacidade, as suas finanças, não pode guardar a sua família, mas Deus pode, e Deus quer guardar a sua família a partir do momento em que você se permita ser usado por Deus. Mas Deus sabe que a minha família precisa. Para que eu tenho que orar? Porque Deus quer ter comunhão contigo. Ó, cara pálida. Deus quer se relacionar com você. E Deus se relaciona através da intimidade. Você abrindo o seu coração, mostrando a necessidade da sua família, mostrando tudo que você precisa e buscando a presença de Deus, Ele é capaz de transformar a sua família. Em quarto lugar, faça de Deus a força unificadora da sua família. 1 Coríntios 12:12 diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Como que eu vou unificar a minha família? Aonde começa isso? Começa na relação do casal. Começa na relação do casamento. Por isso é muito importante que quem vai se casar pense algo que é primordial. Eu creio que o crente deve casar com o crente. Que o incrédulo deve casar com o incrédulo. Que o católico deve casar com o católico. Que aquele que pratica o terreiro de candomblé também deve casar com quem pratica o terreiro de candomblé. O casamento, ele é uma instituição divina. Ele não é uma instituição batista, e nem da Assembleia, nem da Igreja Católica. É Deus que institui o casamento. E nós precisamos compreender isso. Quando alguém que é católico, casa com um crente, sabe o que vai acontecer? Os dois vão sofrer. Porque pensam diferente. Ah, pastora, mas eu sei de muita gente que teve um casamento de um crente com não crente, ou um católico com crente, ou outras religiões, e dá certo. Amém, glória a Deus por isso. Mas enquanto você conta um para mim, eu conto 10 para você que deu problema. Você me conta mais um, eu conto mais 10. Eu só estou dizendo que o casamento, ele precisa ser pensado. Ele precisa ser orado, para que Deus possa orientar. Mas Deus faz milagres, é claro que faz. Já vi muita gente também que tem um casamento separado e Deus vai abençoar, e o testemunho do cônjuge vai transformar o seu parceiro, a sua parceira, e ambos estarão na mesma fé. Mas pense nisso, você que não casou, você que vai casar, pense nisso. É mais uma coisa para você pensar, além de pensar que tem que trabalhar, juntar dinheiro, comprar casa, né, estabelecer família. E esse é mais um assunto que eu estou pondo para você, que você precisa pensar, precisa orar e colocar isso diante do Senhor. Mas tudo bem, a força unificadora que é Deus na nossa vida precisa ser Deus. Precisamos colocar isso. E para isso começa onde? No casamento. É no casamento que você estabelece essa relação. É no casamento que você consegue firmar e juntar os seus filhos junto a você, estar com os seus filhos, para que a sua família seja uma família abençoada.
é na relação do casal, em orar juntos, em ler a palavra juntos e pedir para Deus, Senhor, me dá sabedoria, o que está acontecendo aqui? Tem que ser prático, irmão. A vida é prática. A vida não é contemplação. A vida é prática. E a nossa vida, como casal, casamento, ela precisa ser pensada, ela precisa ser raciocinada. E se falta sabedoria, Senhor, abre a minha cabeça. Aonde eu tenho que mudar? O que eu preciso fazer? Porque eu e você temos uma responsabilidade. Criar os nossos filhos. Você tem ideia do que é você ter um filho? A responsabilidade? Eu acho que muita gente não tem. Essa menina que nós oramos aqui agora de manhã por ela, que nós conhecemos ela tem 16 anos, mas a mentalidade dela é de 6. Os jovens estavam tendo culto lá e fazendo uma meditação, cantando, e ela falava assim, eu quero uma família. Daí a pouquinho ela falava, eu quero uma família. Aí daí a pouquinho ela falava, eu quero uma família. Por quê? Porque quando ela nasceu, ela não foi estimulada quando criança. Ela foi largada pelos pais. Então ela cresceu, mas a mente não desenvolveu. Quando ela chegou lá na casa, há 2 anos, 3 anos atrás, ela não falava, ela só gritava. E ela foi ensinada, e está sendo ensinada, a como se portar. Agora você pensa numa menina de 16 anos, que não foi cuidada pela família, porque a família não teve responsabilidade de cuidar. Ou sei lá qual foram as outras questões, não importa. Mas como ficou essa criança? Uma menina de 6 anos, adulta, já 16 anos, no corpo de uma moça, precisa de uma família que cuide dela em todos os sentidos, não é só tratamento médico, não, mas cuidar da integridade física dela. Olha a responsabilidade que é ter um filho. Ela precisa da sua oração, para que uma família cristã, que tenha condições de abençoar e cuidar dela, como ela precisa ser cuidada. Por isso que a responsabilidade é muito grande. E por isso que eu digo, parte do casal. Eles têm que ter a consciência. Não posso mais pensar só em mim. Ah, pastor, e se o meu casamento estiver mal? Ore a Deus, busque a Deus. Peça a Deus para fazer um milagre, porque Ele pode fazer um milagre. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. E nós temos uma responsabilidade, é de cuidar da nossa família. Em quinto lugar, o verso 90, verso 1 e 2, faça de Deus o seu refúgio. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu dou graças a Deus pela minha vida e pela minha família. Ela tinha tudo para dar errado. Porque eu casei, aliás, eu namorei, noivei e casei em 2 meses. Não indico isso para ninguém. É a minha experiência. Aí depois de um tempo eu pensei, mas eu sou doido mesmo, né? Casar com 2 meses. Ela também, né? O pai dela também é doido de aceitar, mas depois eu lembrei que quando eu morava em São Paulo, eu fui para Goiânia, eu não pedi a Deus namorada. Eu falei, Senhor, eu quero uma esposa. E Ele deu. Olha só, que bênção. Tenho 32 anos de casados. Tem hora que eu sei que a minha mulher não pensa em divórcio. Ela nunca pensou em divórcio. Às vezes ela pensa em homicídio.
Acho que ela tem vontade de me matar algumas horas, né? Mas divórcio não. E às vezes, depois de 32 anos, ela fala alguma coisa e eu falo, rapaz, eu não conheço essa mulher, não. Não é fácil, é desafiador, mas é uma bênção. Porque mesmo através de lutas, de dificuldades, problemas, nós temos aprendido a cada dia que Deus é o nosso refúgio. Deus que nos abençoe. Não tem mérito em mim, não tem mérito nela, tem mérito em Deus. Deus é o nosso refúgio. Mesmo através das dúvidas, das lutas, das dificuldades, eu dou graças a Deus pela minha esposa e pela minha família. Ela não está aqui, depois que vocês verem ela, fala para ela, seu marido hoje falou bem de você e tal. Tá? Faz aí papel e merchan. Mas se nós queremos ter famílias abençoadas e firmadas na palavra de Deus, não basta vir à igreja, não basta trazer os nossos filhos para a igreja, não basta. É preciso ter compromisso. A palavra de Deus diz que nós devemos temer a Deus. Temer a Deus, eu vi um pastor dizendo, temer a Deus é levar Deus a sério. É levar Deus a sério. Não é brincar de ser crente, não é brincar de vida cristã, não é achar que vida cristã é só você vir à igreja, é ofertar para missões, dar o dízimo, não é você trazer os seus filhos simplesmente, mas é a partir de você ter um comprometimento com a palavra de Deus. Se você for comprometido com a palavra de Deus, os seus filhos se comprometerão com Deus. Eu lembro que eu fui na casa de um irmão, daqui um dos diáconos, ele não está mais aqui, mas foi diácono muitos anos na nossa igreja, e eu cheguei na casa dele, que nós estávamos em algum lugar, quando nós entramos na casa dele, o filho dele, adolescente, estava com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia, e ele falou assim, olha que alegria ver os nossos filhos na presença do Senhor. Sem você ter que falar para ele, vai ler a Bíblia, menino, né? Que bênção isso. Um dia eu acordei de madrugada lá em casa, já há alguns anos, o Israel não era casado, e eu acordei de madrugada, vi alguém cochichando, falando alguma coisa, e eu pensei, tem ladrão em casa. E eu levantei assustado assim, e abri a porta e vi uma luz debaixo da porta do quarto, acesa, e eu abri a porta, estavam meus 2 filhos de joelho orando. Nem eu estava orando lá, eles estavam lá de joelho orando. Eu falei, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E Deus quer fortalecer a sua família. Não permita, em nome de Jesus, irmãos, preste atenção. Preste atenção. Se você não ouviu nada nessa mensagem, e se nada vai ficar guardado, preste atenção no que eu vou falar. Não permita que o diabo destrua a vida da sua família. Diga não ao seu coração. Diga sim à sua mente. E você sabe o que deve ser feito. Faça a vontade do Senhor. E a sua família será uma família abençoada. Amém? Vamos ficar em pé. Quero orar com você. O grupo de louvor também estará vindo à frente. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu gostaria que você pensasse na sua família. Você pensasse no seu casamento. Pensasse nos seus filhos, nos seus pais, naquilo que Deus deu para você, ou naquilo que Deus está projetando. Talvez você está aí se preparando para casar, ainda não casou, está orando por aquela varoa abençoada, ou aquele varão que Deus tem preparado para você. Amém? Opa, amém? Amém. Opa, tenha fé que Deus vai levantar aquela varoa para você aí. Quem não casou ainda, e Deus vai abençoar, né, Roberto? Deus vai abençoar. Feche seus olhos. Senhor, abençoe a minha família, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tira toda ação maligna que queira destruir o meu casamento. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Faça isso. Repreenda todo o mal em nome de Jesus. Senhor, transforma a relação
minha com a minha esposa, com o meu esposo. Diga aí no seu coração: Senhor, não permita que o mal permeie sobre a minha casa. Ó Deus, mas guarde, Senhor. Guarde a nossa família. Deus, em nome de Jesus, guarde os nossos filhos, ó Pai. Guarde o coração dos nossos filhos. Santifica os nossos filhos, Pai. Traga-os de volta à Tua presença se estão afastados, ó Deus, em nome de Jesus. Trabalhe em seus corações, ó Deus. Anima-os, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoe, ó Deus, o nosso casamento, Pai. Fortalece, ó Deus, a nossa mente que fica talvez permeando por outros caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos, como diz a Tua palavra lá em 1 Coríntios, que nós possamos trazer a nossa mente, ó Deus, acorrentada na Tua presença, para que nós possamos fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, é agradável e é perfeita, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus, ó Deus, nos fortaleça para que estejamos atentos às ciladas do inimigo e à cilada do nosso próprio coração. Ó Senhor, para que os nossos filhos, o nosso casamento, o nosso cônjuge seja guardado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a partir deste momento, nós queremos estar mais atentos à nossa família. Em nome de Jesus, naquilo que depender de mim, a minha família será uma bênção. A minha família será uma bênção. A minha família será uma bênção porque o Senhor Jesus está no centro da minha casa e ela é que conduzirá as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.